Mas Eu não tinha, almoçamos ainda. eu tinha chegado aqui de manhã, Gleice, e eu tinha tomado uma decisão que talvez eu nem quisesse falar nessa reunião, porque eu quero estudar algumas coisas para poder falar no PT. Aí eu estou lendo aqui as matérias que saíram no jornal, estou acompanhando os manifestos e eu acho que o PT precisa ter uma definição o que o PT quer fazer. O PT marcadamente, sabe, tem uma história de luta nesse país e eu fico analisando de que nesse instante está se repetindo uma coisa que já aconteceu, sabe, há quase 200 atrás na história do Brasil, durante todo o período da proclamação da República e depois da proclamação da República. Ou seja, toda vez em que a sociedade começa a se manifestar, toda vez em que começa a acontecer movimentos e as pessoas começam a dizer, olha, o povo está perdido, o povo tem ameaça de saque em alguns lugares, o povo não vai aguentar ficar sem salário, o povo não sei das quantas, sabe? Algumas pessoas começam a se reunir e a tentar construir determinadas propostas de manifestação, que às vezes é muito importante do ponto de vista da democracia mais ampla, mas tem pouca coisa do ponto de vista da democracia real naquilo que diz respeito aos interesses do povo brasileiro, do povo trabalhador. Obviamente que o PT tem que respeitar e admirar as pessoas que estão lutando agora para tentar tirar o Bolsonaro, para tentar fazer com que esse país volte à democracia. O PT defende uma PEC que está aí apresentada ainda pelo deputado Miro Teixeira há muito tempo atrás, de se tirar o Bolsonaro e se fazer uma eleição direta para presidente. E não dá para a gente aceitar a ideia de que as eleições, embora o PT tenha acatado o resultado e tenha entrado com um processo na justiça, de que as eleições de 2018 foram amplamente democráticas. Sabe? Vamos relembrar o que aconteceu no processo eleitoral para a gente saber que ela foi semidemocrática. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi alijar a possibilidade de ser candidato a pessoa que tinha condições de ganhar as eleições. E foi utilizar todos os mecanismos podres, todo, que agora alguns estão criticando, para tentar enxovalhar o PT e os petistas durante todo o processo da campanha. A gente não pode esquecer a utilização que foi feita pela Rede Globo das mentiras do Moro, da liberação de delações de pessoas totalmente mentirosas, apenas para tentar não permitir que o nosso companheiro Haddad fosse candidato a presidente da República, ou melhor, fosse presidente da República. Todo mundo sabe do voto do Barroso para tentar evitar que eu fosse candidato ainda que sob júdice. Então, não dá para aceitar a ideia de que o Bolsonaro é resultado de um processo amplamente democrático. Não é. Ele é resultado de um processo que foi pensado a partir da deposição da presidenta Dilma Rousseff, ilegalmente, sem cometer crime. Eles transformaram uma ilegalidade numa coisa legal e tentaram criar na elite brasileira a consciência de que era preciso punir a Dilma porque o PT não poderia continuar fazendo política de inclusão social. Essa foi a razão pela qual tiraram a Dilma, se bem que a gente estava vivendo um momento econômico difícil. Eles continuam dizendo que foi o governo do PT que quebrou o país e o Brasil só está vivendo por causa de 378 bilhões de dólares que nós deixamos de reserva internacional. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para a gente não pegar o primeiro ônibus que está passando. É preciso que a gente analise todos esses manifestos. É preciso que a presidenta Gleice ou os líderes do governo estabeleçam possibilidade de conversar com os organizadores para saber o que eles querem. Eu li os manifestos e eu acho que tem pouca coisa, sabe, de interesse da classe trabalhadora. Não se fala em
em classe trabalhadora, não se fala nos direitos perdidos, não se fala numa série de coisas que foram tiradas dos trabalhadores recentemente. Quer dizer, eu às vezes fico assustado e eu posso estar cometendo um erro, e se tiver cometido um erro e ficar aprovado, eu pedirei desculpas outra vez. Eu às vezes fico preocupado porque as pessoas acabaram de cometer um ato ilícito, tirando uma presidenta da República eleita democraticamente pelo povo, essa sim, numa disputa direta, e aí perceberam que o troglodita que eles elegeram não deu certo, eles agora querem tentar tirar o troglodita. Para quê? Ou seja, nós queremos tirar o Bolsonaro porque nós achamos que o Bolsonaro não cuida da pandemia, porque o Bolsonaro não cuida da economia, porque o Bolsonaro não cuida da política externa, porque o Bolsonaro não gosta de negro, o Bolsonaro não gosta de mulher, o Bolsonaro não gosta de índio, o Bolsonaro não gosta de defender o meio ambiente e o Bolsonaro não gosta do povo trabalhador, porque tudo que ele mandou até agora é para destruir aquilo que foi construído, Dilma, com muito esforço e contra muita vontade da imprensa pelos nossos dois governos. Alguém poderia dizer, puxa, mas o Lula está com raiva outra vez. Eu não estou com raiva. Eu apenas não posso aceitar com muita facilidade aquilo que as pessoas que ajudaram a destruir o país estão querendo fazer. Você percebe, Dilma? Você percebe que mesmo os manifestos feitos com muitas boas intenções, e eu acho que são manifestos de gente boa, tem gente boa, muito boa assinando, e tem aqueles que estão fugindo do barco. Mas ninguém fala nos direitos perdidos dos trabalhadores. Eu estou vendo aqui um debate que vai ter, organizado pelos mesmos tucanos que organizaram o debate no Tuca, direito já, mas eles acabaram de tirar os direitos dos trabalhadores. Eles acabaram de rasgar quase que a Constituição no direito dos trabalhadores. Eles criaram a economia formal maior do que a economia formal e agora estão dizendo que vão fazer debate por direito. Eu fico pensando aonde é que a gente vai parar. Sabe, eu fico lembrando quando o senhor de engenho dava 300 chibatadas no escravo e depois ainda queria que o escravo sorrisse para ele e pedisse desculpa porque não deu 350. Então, eu só queria dizer para você o seguinte, nós do PT, nós precisamos começar a pensar o que a gente vai fazer. Nós precisamos colocar a nossa campanha na rua, nós temos que agradecer todos os brasileiros e brasileiras de todos os pensamentos ideológicos que foram para a rua protestar, contra o Bolsonaro, e temos também que achar que os que defendem o Bolsonaro estão fazendo democracia. O que nós queremos é que sejam civilizados no comportamento e que a gente possa fazer a disputa política na rua, como sempre foi feita, e respeitando o tempo de coronavírus. Eu te confesso que o PT deve continuar tendo em conta o seguinte, a coisa principal nesse momento para que o PT vá para a rua é a defesa da vida do povo brasileiro. É a questão sanitária que está ligada à questão econômica, que é preciso liberar o dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Nós estamos há mais de 30 dias numa briga, o povo tem que ficar em casa, tem que ficar isolado, e uma parte das pessoas não fica porque as pessoas precisam comer. Nós temos 40 milhões de pessoas aposentadas que podem ficar em casa entre trabalhadores urbanos, rurais, civis, militares, estaduais e municipais. Nós temos 80 milhões de pessoas. Eu estou até com os dados aqui que eu peguei para um debate. Eu achei que nós íamos aprofundar o debate no diretório. Nós temos milhões de pessoas que a gente não sabe o que faz no Brasil, são pessoas que não estão nem no mercado de trabalho informal, nem no mercado de trabalho formal, são quase 79 milhões de pessoas, que precisam de recursos para sobreviver, e isso é que tem que ser discutido, como é que a gente vai preservar a vida, é preciso de dinheiro para as pessoas. O governo diz que não tem dinheiro, o governo pode rodar dinheiro novo, o governo pode fazer uma dívida em benefício do povo brasileiro, o governo pode, vários outros países estão fazendo. Ele conseguiu com muita facilidade arrumar 1,2 trilhão para os banqueiros e para os trabalhadores, os miseráveis R$600 demora para chegar. O Guedes está falando em reduzir a R$200. Eu estou percebendo, Gleice, uma coisa muito grave. O que eles estão tentando é apenas reeducar o Bolsonaro. Mas não querem reeducar o Guedes.
O Guedes que continue fazendo toda maluquice que faz na economia, que venda todo o patrimônio público, que minta para a sociedade sobre o futuro do Brasil, sobre a tentativa de investimento privado. Ele fala que é a iniciativa privada que vai salvar o Brasil. Ô, Gleice, a iniciativa privada só porá dinheiro no Brasil ou se tiver facilidade de ganhar na Bolsa ou se tiver demanda. Como não tem emprego, como não tem salário, como a demanda está caindo, ninguém vai investir no Brasil. Ou o governo toma consciência que ele tem que dar o pontapé inicial para começar a investir, ou, sinceramente, nós vamos ter a maior crise da história desse país. Nós vamos ter a maior crise da história desse país. Eu queria lembrar as pessoas que ficam preocupadas todo dia com déficit público, déficit público, déficit público. Se você fizer um déficit público para salvar, se você fizer um déficit público para salvar a sua vida e para salvar a vida do seu povo, você está fazendo uma coisa nobre. Mas se você aumentar o seu déficit público, sabe, devendo para banqueiro e pagando taxa de juros, você não está fazendo nada nobre. Então, o que eu acho é que nós precisamos, sabe, discutir, apoiar qualquer manifesto que for para resolver o problema do Brasil. Assinamos, se quisermos assinar ou não. É importante lembrar que o PT votou contra a Constituinte e assinou a Constituição, que nós tínhamos participado. E eu acho que nós não podemos ser levados pela euforia. Eu confesso que é o seguinte: eu vi o manifesto Basta dos advogados. Eles mereceram como destaque no rodapé no jornal o Globo. Eu vi o destaque, sabe, do manifesto a todos juntos. Ocupou quase 3 minutos no Jornal Nacional. E nos outros jornais também. Ou seja, eu às vezes fiquei pensando que a Globo tinha ajudado a fazer o manifesto. Ou era uma coisa muito ligada à Globo. Ora, eu acho extremamente importante a gente ter consciência do que está por detrás disso. Nós queremos tirar o Bolsonaro porque nós queremos que o povo brasileiro volte a sorrir, que o povo brasileiro volte a ter emprego, que o povo brasileiro volte a acreditar, que o Brasil volte a ser protagonista internacional, que o Brasil volte a ser respeitado, que o povo possa tomar café, almoçar e jantar todo dia. Eu não sei se é isso que as pessoas estão querendo. Então, qual é a tua responsabilidade como presidente? É conversar com os atores do manifesto e saber o que vocês estão querendo de verdade. Porque grande parte das pessoas que assinaram o manifesto tem gente de bem. Tem gente de bem, muita gente de bem que assinou. E tem muita gente que é responsável pelo Bolsonaro. Então, eu só acho que o PT precisa discutir com muita profundidade. Sabe? Só acho que a gente tem que discutir para a gente não entrar, sabe, numa coisa em que outra vez a elite sai por cima da carne seca, o povo trabalhador não sai na fotografia, porque antes da República o povo trabalhador não saía porque ele era morto antes. Agora ele não quer sair porque as pessoas não querem que pobre tenha inclusão social. Então, eu fico lendo, eu fico vendo, e eu acho que quando se fala de trabalhador, se fala muito genericamente. E o trabalhador precisa de emprego, o trabalhador precisa de salário, o trabalhador precisa da ajuda que vocês aprovaram no Congresso Nacional, urgente, para poder sobreviver. E eu não vejo isso. Eu sei que tem muita gente, inclusive do PT, que acha maravilhoso. Sabe, vamos assinar abaixo assinado. É importante lembrar que eles nem quiseram que o PT assinasse. Eu recebi um convite pessoal, eu quero saber se o PT, eu quero saber se o PDT, porque tem muita gente de outros partidos políticos, até o Fernando Henrique Cardoso, sabe, que é um dos que ajudou a derrubar a Dilma, porque se acovardou. E eu estou vendo outro que fizeram campanha, que chamaram a Dilma de corrupta para tudo quanto é lado. Sabe, eu só quero, Gleice, dizer para o PT o seguinte: se as pessoas ficarem chateadas comigo, não tem problema. A única coisa que eu quero é o seguinte: o PT não tem idade. O PT não tem idade para outra vez entrar, sabe, enganado numa disputa. Nós sabemos porque queremos o impeachment do Bolsonaro. Nós sabemos porque aprovamos o Fora Bolsonaro. Porque nós queremos que esse país seja governado para os interesses dos trabalhadores brasileiros. Eu não sei se muitas dessas pessoas que estão querendo, sabe, não é tirar o Bolsonaro, não.
Eu estou vendo no editorial do Globo que eles estão pensando até fazer um acordo para o Bolsonaro ficar, porque o que interessa para a elite brasileira é a política do Guedes. A política de desmonte do Guedes. Tem alguns empresários sérios, responsáveis, que eu conheço e você conhece, que são empresários que estão muito putos com o governo pela política de desmatamento. Mas tem um monte de empresários que quer que se dane no meio ambiente, quer que se dane no ambientalista. Ou seja, então o PT precisa se fazer, sabe, compreender pela sociedade com o papel de liderança que tem. Sabe, o PT não é uma coisa qualquer que pode ser menosprezado. Sabe, o PT já teve situações difíceis. Os mais velhos comigo se lembram quando a gente resolveu não ir ao colégio eleitoral, como a gente foi tripudiado, e nós estávamos certos. As pessoas se lembram disso. Então, é o seguinte, eu vejo uma tentativa, eu não sei se só eu que vejo, eu vejo uma tentativa muito grande, companheiro Dulce, de isolar o PT. Eu vejo uma tentativa, eu vi debate na televisão, sábado e domingo, vários deputados de outros partidos, não tinha nenhum do PT. A tentativa de fazer com que o PT desapareça do cenário político. E eu vou dizer uma coisa para os meus companheiros petistas, o PT não desaparece porque o PT é maior do que tudo isso. O PT não desaparece porque o PT nasceu diferente dos outros partidos políticos. O PT nasceu porque um dia a classe trabalhadora tomou consciência que queria um partido político. E ninguém acreditava, e ele nasceu. Com apenas 9 anos de existência, o PT já disputou as eleições para presidência e o PT foi grande em todas as disputas. E quando chegou no governo, o PT fez o que ninguém imaginava que o PT fosse fazer. E está significando o ódio que a elite tem do PT exatamente pela política de inclusão social. Então, Gleice, eu queria, nesse momento, que você tivesse a cabeça tranquila, sabe, que a executiva pudesse reunir, avaliar o que está por detrás de tudo isso, para que o PT possa tomar as posições adequadas em benefício do povo trabalhador brasileiro. O que nós estamos vendo é que na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, não apenas as pessoas estão morrendo por bala perdida, as pessoas estão com um problema de fome. Tem criança com problema de tomar café, tem pessoa com problema de almoçar ou jantar. E a elite brasileira se contenta em dar cesta básica. Vocês estão lembrados que quando nós chegamos para governar esse país, havia uma distribuição de cesta básica que nós acabamos, dando Bolsa Família para as pessoas poderem comprar por conta própria que comia. Então nós chegamos a acabar com criança pedindo esmola na rua desse país. Hoje São Paulo está cheio de criança pedindo esmola, de mulher grávida morando na rua, porque eles permitiram que a pobreza voltasse. Tem o coronavírus? Tem. Tá atrapalhando a economia? Tá. Mas o que atrapalha a economia, na verdade, foi o governo ser incompetente para não tomar atitude na época certa. Se tivesse feito as coisas corretamente, a gente poderia estar bem melhor na situação. E agora temos que conviver, sabe, olhando todo santo dia qual é o resultado da quantidade de mortes. Olhando os governadores se queixar como a Fátima, como o Hélio, como o Rui, como o Camilo, todo mundo não recebendo aquilo que o governo federal prometeu. Então, companheira Gleice, eu só quero o seguinte, eu fiquei muito orgulhoso de ver as pessoas na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, ontem. A única coisa que eu não quero é que a gente aceite a ideia de colocar panos quentes, sabe, na consciência política do povo brasileiro, que merece respeito. Daqui a pouco, aquele Paulo Marinho, aquele empresário que foi o articulador do Bolsonaro na eleição, sabe, que denunciou o Bolsonaro agora, sabe, vai assinar o abaixo-assinado e para nós é normal. Então, companheiros e companheiras do PT, eu estou preocupado, porque nós estamos dentro de casa, o coronavírus obriga a gente a ficar em casa, a gente não pode fazer o que a gente teria que fazer na rua, mas eu acho que o PT tem que tomar cuidado, porque eu acho que há um interesse muito grande da elite brasileira sonhar, sabe, em voltar a governar esse país sem o PT. Então, é um pouco isso. Eu estou
Estou conversando com muita gente, estou lendo os manifestos todos, sabe? Vi o manifesto dos companheiros advogados, basta. Sabe? Eu acho que todos esses manifestos têm uma importância para a sociedade e para a democracia. Mas é preciso que o PT defina qual é o manifesto que interessa para o PT. Qual é a linguagem que interessa para o PT? Aí eu acho que o PT pode afinar com outros, pode, mas o PT tem que ter um discurso do que ele deseja, porque senão a gente vai se deixar levar outra vez pela elite brasileira, que historicamente, só conseguiu ser derrotada, sabe, por causa do PT nas eleições de 2002. Então, companheiros, é isso. Eu estou agoniado, porque estou vendo crescer a pobreza, estou querendo crescer o desemprego. Eu estava procurando os números aqui, Gleice, que eu precisava te dar, mas eu sou muito ruim para mexer com papel aqui. Eu peguei o dado de desemprego, o dado de aposentado, para saber que não é tão difícil o governo, não é tão difícil o governo brasileiro sustentar essas pessoas em casa mais um mês ou mais 2 meses. Não é tão difícil. É muito menos do que o Guedes vai gastar com os banqueiros. É muito menos. Então, eu estou com os números aqui, agora eu achei. Ou seja, o Gleice, só para você ter ideia, quem me deu esses números aqui foi uma companheira de Brasília. Ou seja, nós temos, na verdade, maiores de 14 anos, 172 milhões de pessoas, 173 milhões de pessoas. Nós temos, desses 173, uma força de trabalho de 102 milhões. E temos fora da força de trabalho 79 milhões de brasileiros, 71 milhões de brasileiros. Ou seja, nós temos aposentados, nós temos 40 milhões só desses companheiros que são trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, militar federal, militar estadual e funcionários municipais. Ou seja, o Estado pode tranquilamente, sem ficar com essa discussão de superávit, não sei das contas, de déficit, não sei das contas, o Estado pode cuidar dessas pessoas por mais um tempo. E eu acho que é isso que o PT precisa brigar a ferro e fogo, é de garantir que o povo receba esse dinheiro. Tem pequeno empresário quebrando, tem dono de restaurante quebrando, tem barbeiro quebrando, tem cabeleireiro quebrando, tem manicure quebrando, tem motorista de Uber quebrando, ou seja a sociedade está numa situação muito difícil. E há muita gente que diga, pode haver um caos social nesse país, pode haver um caos social nesse país, pode haver um caos social nesse país. Ao invés das pessoas tentarem evitar que haja um caos social, dando às pessoas aquilo que eles precisam para sobreviver, as pessoas começam a tentar fazer um arranjo por cima, e isso nunca foi benéfico para o Brasil, nem para o povo brasileiro. Eu conto uma história sempre, os mais velhos devem entender, eu conto uma história sempre que a questão das diretas já terminou com mudança já, porque na cabeça de alguns, o Ulisses Guimarães não podia ser presidente, porque ele era muito radical. Ele poderia não fazer acordo com os militares, como fez o Tancredo Neves, sabe? Para poder fazer a transição pacífica como foi feita. Então, eu penso que o PT, Gleice, está com muita responsabilidade. O PT é muito grande, o PT é muito forte, só o PT, às vezes, não sabe o seu próprio tamanho. E eu sinto aqui de fora, Gleice, uma tentativa medonha de anular o PT. Eu sinto uma tentativa medonha de anular o PT. Então, se dependesse da elite brasileira, o PT não existiria nem no Congresso Nacional. E olha que a nossa bancada no Senado e na Câmara tem feito um trabalho excepcional, os nossos prefeitos têm demonstrado o jeito petista de governar, e os nossos governadores são exemplo de como combater essa crise, mesmo enfrentando um governo irresponsável. E eu acho que, sabe, nós precisamos saber de uma coisa muito séria. O Brasil precisa do PT. Pode ficar certo disso, o Brasil precisa do PT. E eu não estou falando do Lula, não estou falando de você, Gleice. O Brasil precisa do PT enquanto instituição política viva nesse país.
enquanto militância de base, enquanto militância de porta de fábrica, de comércio, de banco, ou seja, essa gente que está na rua que é invisível. O Brasil precisa disso. E por isso a gente tem que copiar o modelo daquilo que foi as torcidas organizadas ontem. Sabe? Agora, o que nós precisamos é dizer para a sociedade o que nós queremos. Qual é o projeto que nós desejamos para esse país. E não tem possibilidade da gente aceitar um projeto que não devolva os direitos dos trabalhadores. A gente não pode aceitar um projeto que veja privatizar o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Eletrobras, a Petrobras. Não dá para a gente aceitar esse país continuar sendo subserviente, um presidente lambendo o governo americano que não quer mais a gente, que teve a coragem de não deixar brasileiro entrar lá, enquanto o nosso governo foi subserviente, proibiu a Europa de entrar, mas não proibiu os americanos. Então, companheiros e companheiras, desculpa a braveza, mas já é a terceira vez que eu falo bravo na reunião do PT, eu não sei se é o coronavírus, não sei se eu estou em casa, mas o PT não tem mais idade de aceitar, sabe, fazerem com o PT o que eles fizeram a vida inteira. Tá? O PT não tem. O PT fez o maior governo que esse país já conheceu. E eles tentaram passar para a sociedade, sabe, que o PT destruiu o país. E tá nessa televisão a presidenta Dilma Rousseff. Obviamente que a Dilma cometeu erro, obviamente que eu cometi erro, obviamente que o governo deveria fazer uma coisa, fez outra, todo mundo comete. Mas ninguém jamais foi destruído da forma mentirosa como foi a Dilma. Ninguém. Eu duvido que tenha na história do Brasil governos mais republicanos do que o PT. Um governo que conversava com o índio, com sem terra, com sem teto, com catador de papel, e conversava com o banqueiro, com o príncipe, do mesmo jeito, respeitando todo mundo. Eu duvido que alguém tenha coragem de dizer que um dia alguém foi desrespeitado por um governo do PT porque não pertencia ao PT, porque pertencia ao DEM, pertencia ao PSDB. Eu digo sempre, companheira Gleice, que eu tratei os governos do PSDB em São Paulo muito melhor do que o Fernando Henrique Cardoso quando foi presidente. Pergunte para o Serra, que está no Senado. Pergunte para o Alckmin. Então, companheiras e companheiros, eu vou continuar. Como eu não tenho a competência intelectual que alguns têm, eu sou obrigado a ler um papel desse 3, 4 vezes, para ver, às vezes tem palavra que eu não consigo entender, sou obrigado a ir no dicionário, dar uma olhadinha, sabe? Se eu não souber outra coisa, eu vou ligar para um de vocês, mas eu, sinceramente, não tenho mais idade para ser Maria vai com as outras. Tá? O PT já tem coisas feitas nesse país, já tem história feita, já tem administração exemplar nesse país, e não dá. Eu, sinceramente, Dulce, não tenho condições de assinar determinado documento com determinadas pessoas. Sabe? Eu sei que na democracia a gente fecha os olhos e faz. Eu lembro do Tancredo Neves no comício da Direta de Belo Horizonte perguntando para mim e para o Brizola o que a gente faz com esse povo? O que a gente faz com esse povo? Porra, governa para ele, pô. O que faz com o povo? Você chama o povo para te dar força, a hora que ele te dá força, você não sabe o que faz com ele. E sempre foi assim, Dulce. Você que é professor sabe, no Brasil sempre foi assim. Todas as vezes que o povo trabalhador começou a conquistar 1 milímetro no espaço econômico e 1 milímetro no espaço social, a elite dá um jeito de achar que o trabalhador está, sabe, ganhando demais, que está folgado demais, e é preciso, então, tirar os direitos trabalhistas. Eu vi o Guedes dizer, naquela reunião do Ministério, aquela reunião, sabe, maravilhosa que o Bolsonaro fez, que nem no Sindicato dos Metalúrgicos nos anos 70 que ele fazia uma reunião tão avacalhada como aquela. Eu vi o Guedes dizer, se eu continuar fazendo as reformas, nós vamos gerar mais 3 ou 4 milhões de empregos. Na verdade, se ele soubesse, ele vai gerar mais 3 ou 4 milhões de pessoas em condição de escravidão. Pessoas que não têm carteira, que não têm segurança social, e eu acho que é contra isso que o PT tem que se surgir, com muita força, para que a gente não traia os princípios que fez esse partido nascer,
para defender a classe trabalhadora, defender os oprimidos do país. Portanto, querido companheira Grace, eu te agradeço mais uma vez o tempo e peço desculpas se fui inoportuno, tá? Mas era isso que eu tinha para falar para você, os companheiros e companheiras que estão nessa reunião. É muito desagradável fazer reunião assim pelo Zoom, porque a gente não vê a cara de todo mundo, a gente só vê 2 ou 3. A tua cara eu estou vendo, Dulce. Estou vendo a cara da Rosana, estou vendo a cara do Gazula, estou vendo a cara da Sheila Oliveira, estou vendo a cara... Agora estou vendo mais gente, agora estou vendo até, sabe, quase que o diretório inteiro. Dilminha, oi, um beijo, Lula. querido. Márcio Macedo. Você falou bem, hein? Desculpa da minha... Meu presidente, você falou muito bem. Eu preciso de vez em quando, sabe, eu preciso de vez em quando dizer algumas verdades que algumas pessoas não querem dizer, tá? Lulinha nordestino Cabramar. Um beijo para todo mundo. Beijo, Lula. Tá? Beijão, presidente. Muito bem. Obrigado, Valeu, presidente, foi muito bom. E muito bom a gente estar fazendo Grande uma Lula. reunião. Está com você, presidente. Parabéns. Grande Lula. Oi, senhor presidente. Muito Chega bem, mais que Lula. todo mundo aí. É importante que as pessoas Muito ouçam. bom. Maravilha, Lula! Ela tirou 66, viu? Valeu, Lula, a Bahia tá contigo! Um abraço, querido, um abraço. Muito bem, presidente. Salvou amanhã, Lula. Salvou a Parado tá reunião. aqui, contando com você. O povo te ama, Lula! Valeu, Lula! Não, gente, Fala, rapaz. vocês petistas têm que compreender. Há uma forte decisão da elite brasileira de anular o PT. É isso. Há uma forte... Não vamos deixar isso acontecer. Muito bom. Você percebe? O PT não pode ser anulado. É por isso que eu tentei convencer a Benedita a ser candidata no Rio de Janeiro. Agora sim, Agora sim. Via justa. presidente, eu falando no ouvido que eu escuto mais ainda, presidente. Isso aí, Lula. Benedita prefeita. Pronto. Negras e os negros do PT comemora. Bené, não fui eu que falei, Bené. Não fui eu. Benedita prefeita e Lula presidente. Não Quero fui eu que você falei, bem lá, Bené. viu, Lula? Ela tem que decidir livremente, senão vai ter porque O povo do Rio já está fazendo campanha para Benedita, hein? agora, Vai lá com você, a Natália. orgulho, Só falta a Natália. Espera aí um pouquinho, deixa o presidente terminar de falar. é orgulho para um partido ter uma negrona da qualidade da Benedé como candidata a prefeito. Pode até não ganhar, Bené, mas só a tua presença, sabe, vai mostrar a nossa diferença na política brasileira.